Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafo, @rdrafo, nas melhores redes sociais, tá aqui no canto, ó. Você está no módulo Figma ao infinito e além. Deixa eu me minimizar aqui, porque hoje nós vamos para o nosso quinto vídeo, vamos falar sobre ele, sobre o Smart Animate. O que é isso? Que ferramenta é essa? Ela é uma das mais importantes para você que gosta de usar o Figma para coisas aí diferentes, para fazer animações e tudo mais. Mas antes de a gente falar sobre o Smart Animate, vamos fazer um apanhado geral do que a gente já viu? Então a gente começou do básico do Figma, o vídeo está aqui no canto. Passamos pelos estilos, que é a maneira de você padronizar fontes, cores e efeitos. Se você não viu o vídeo e quer aprender, quer ver um pouquinho mais sobre o assunto, está aqui no canto. Falamos sobre componentes, que são essa padronização de grupos e de elementos que a gente usa com frequência no nosso dia a dia. Passamos pelo Auto Layout, que é o reizinho que permite que a gente faça essas estruturas mais definidas e automáticas nos nossos layouts dentro do Figma. E por último, até agora, nós vamos falar sobre o Smart Animate. Então, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer pela insistência, pela paciência. Muito obrigado de verdade. Deixa aí nos comentários o que você está achando do material, o que você aprendeu, o que eu poderia melhorar. Eu gosto muito de receber esses feedbacks. E vamos começar a falar sobre o Smart Animate. E dessa vez eu não vou mostrar nenhum exemplo ainda. Eu vou falar um pouco sobre as transições no Figma, né? Então, vamos começar a trabalhar de verdade. Vou arrastar aqui para o lado. A gente já vai começar a desenhar telas agora. Bom, como eu falei na nossa introdução do Figma, lá no primeiro vídeo, ele é um software de prototipação. O que isso significa? Significa que eu vou testar protótipos dentro dele, né? E geralmente são protótipos de interfaces, de produtos digitais. Então, eu vou testar botões, vou testar ícones, vou testar gestos, vou testar fluxo de navegação, eu vou testar tarefas que a pessoa usuária vai ter que cumprir para a gente entender se nossa solução está sendo válida, se ela está resolvendo o problema da nossa pessoa usuária e como a gente faz isso, né? Então, o Figma ele tem um modo de criar essas sequências de navegação, quase um PowerPoint avançado, digamos assim, e você consegue traçar esses fluxos, esses caminhos e ter aí um mapa de navegação mesmo. Então vamos supor, temos aqui duas telas, vamos supor que eu tivesse a primeira tela com um botão. Vou arredondar ele aqui, porque eu gosto de botãozinho arredondado, dá uma coisinha bonitinha pra ele. E quando eu clicasse nesse botão, eu fosse para uma tela cheia de lista. E aqui vou dar uma dica para você. Você duplicar um item aqui, ó, dupliquei ele várias vezes. Se eu selecionar todo mundo e todo mundo tiver com espaçamento igual, eu posso simplesmente aumentar a distância entre eles aqui com o mouse, ó. Tá vendo? Boa, temos aqui uma tela, ponto A para o ponto B. O Figma, ele permite que a gente desenhe esses mapas de navegação. De que maneira? Através da aba Prototype. Quando eu clico nessa aba, eu consigo desenhar esses fluxos e consigo mostrar para o Figma o que eu quero que aconteça quando tal local for pressionado, né? Qual é o gatilho para desempenhar uma transição. Repare que quando eu seleciono a aba Prototype e eu clico em qualquer elemento aqui da minha interface, seja num frame, ou no botão, ou na lista, ele surge essa bolinha com mais aqui, tá vendo? E quando eu clico e arrasto, nasce uma setinha muito doida. Essa seta que vai desenhar o caminho. Então, por exemplo, vamos supor que quando eu clico nesse botão, eu vou navegar para esta tela. E pronto, nós desenhamos a nossa primeira transição. Eu vou dar um play nela aqui, ó. Ele vai carregar a nossa interface.
E ó, quando eu passo o mouse, ele já fica clicável, né? Então quando eu clico aqui, naveguei. Essa é a minha primeira transição. Acabamos de fazer a nossa primeira transição no Figma. E por que eu estou mostrando isso e não falei de Smart Animate até agora? Calma que tem tudo a ver, prometo que tem tudo a ver, vai fazer sentido lá na frente. Quando eu clico aqui na nossa setinha, eu tenho algumas opções, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um clique, ou seja, qual é o gatilho? É no clique? É no arrasto? É no... quando eu estiver passando o mouse em cima? Quando eu estiver pressionado? Quando eu apertar uma tecla ou um botão, botão do teclado? Quando o mouse entrar? Quando o mouse sair? Quando o mouse subir? Quando o mouse descer? Ou depois de um certo tempo? Eu tenho todos esses gatilhos para gerar a navegação, para gerar uma transição ou uma interação. Por exemplo, se eu deixar como while hovering e eu passar o mouse aqui, deixa eu resetar a nossa animação. A hora que eu passar o mouse dentro da área rosinha, ele vai mudar o frame. Ó, tá vendo? E quando eu tiro, ele volta. E além disso, eu também posso especificar qual é a animação que vai acontecer nessa transição. Eu quero que, por exemplo, quando eu clicar no botão, a animação seja um dissolve, ou seja, ele vai mudar, ó, ele vai mudar, fazer essa transição suave. Vou resetar aqui, ó. Olha como foi, tá vendo? Posso aumentar o tempo, posso falar que essa transição vai durar 2 segundos. Ó. Posso também especificar qual é a curva dessa animação. Eu quero que ela demore para iniciar e desacelere, né? Então ela demora para acelerar e demora para desacelerar. Eu quero que ela saia rápido e desacelere no final, ou faço essa curva de uma maneira customizada. Eu consigo fazer tudo isso no Figma de maneira automática aqui, né? Então é muito fácil. Eu vou entrar em detalhes sobre essas curvas de aceleração logo mais. Mas aqui, vamos deixar aqui no Easy Out mesmo. E temos vários efeitos de transição aqui, por exemplo. Eu quero que seja um Move In, ou seja, ele vai entrar, tá vendo? Ó, 2 segundos de duração. Ó. Posso especificar que seja um Slide In, ele vai entrar empurrando o frame de trás para baixo. Ó. Posso inclusive adicionar um outro botão aqui, e quando eu apertar esse botão, eu vou voltar de onde eu vim. Ó, arrasto aqui pro back. Ó, ele faz a mesma transição da ida, ele faz da volta. Posso especificar que eu não quero um move in, um slide in, eu quero um push, ou seja, ele vai empurrar, só que ele vai empurrar de baixo para cima. Ó. E quando eu clico, ele volta. E é assim que a gente faz as transições no Figma, é assim que a gente simula as navegações de uma interface, é dessa maneira. E uma delas é o Smart Animate. O que significa Smart Animate? Smart Animate, traduzindo em português, é a animação inteligente, né? A animação automática. Né? No XD chama Auto Animate essa transição. No Figma é o Smart Animate. O que ele faz? Né? Então eu vou duplicar esses dois carinhas aqui pra gente ver qual é a transição. Vou deletar todo mundo. O que o Smart Animate faz? Ele vai pegar a camada, né, que tiver aqui no nosso primeiro frame, vai ver o frame de destino e vai ver se a camada tem o mesmo nome. Se ela tiver o mesmo nome, ele vai animar automaticamente. Vou mostrar para você como funciona. Ó, a transição aqui está como Smart Animate e eu só subir o botão aqui pro meio. Ó, deixa eu fechar aqui. A hora que eu apertar, ele não anima automaticamente. Por quê? Porque o nome da camada está diferente. Ó, no nosso primeiro frame ele está como 238. Nosso segundo frame está como 239. Eu vou chamar ele de caixinha. Caixinha aqui.
caixinha aqui. Olha, cadê o play? Olha, ele animou automaticamente. Essa animação pode ser no tamanho também. Eu posso querer que essa forma ocupe a tela toda. Ó. Eu posso mudar a cor dela também. Ó. Ele vai e volta. E aí, com essas configurações de tempo e de aceleração, eu consigo reduzir um pouco essa animação, que ela está um pouco dura. Eu vou deixar ela com 400 milissegundos. E o custom eu vou deixar demorando para acelerar, acelerando e desacelerando de novo. Olha como fica. A animação fica muito fluida e muito inteligente. Né? Posso subir ela aqui, estacionar ela também. Ele faz essa animação automática. Se tiver um elemento, né, vamos supor que eu tenho esse quadrado aqui, e ele não tiver no frame de destino, o que vai acontecer quando eu animar? Ele vai dar um efeito de fade out, tá vendo? Ó? Ele vai simplesmente sumir e depois aparecer de novo quando eu volto para a animação, tá vendo? Mas Rafa, legal, bacana. Onde eu vou usar isso? Eu tenho aqui esse exemplo, que é uma interação de excluir e-mail. Então, esse gesto de arrastar, tá vendo? Ó? É muito boa a gente simular essa interação com o Smart Animate. Ó. Eu posso excluir aqui 1 milhão de e-mails, porque a ideia é que com o Smart Animate eu faço essa interação, consigo simular essa interação para testar se isso faz sentido, né? No mundo real, a gente colocaria isso na frente de uma pessoa usuária e falava, olha, como você faria para deletar um e-mail? Se ela arrastasse para o lado, ela ia ter esse feedback, né, que ela está deletando, a lista ia subir e ela ia concluir a tarefa e a gente teria certeza que a solução proposta, no caso, deletar o e-mail, fez sentido para a nossa pessoa usuária. Outro exemplo de navegação, né? Vamos supor que eu quisesse fazer um protótipo de navegação de slides, por exemplo, eu conseguiria, através aqui do Smart Animate, simular esses itens entrando e saindo da tela, né? Como eles estão todos aqui no mesmo frame, eu consigo arrastar aqui, tudo com o mesmo nome, dou essa impressão que estou navegando entre itens, né? Tá vendo? Ó, ele sai e volta, sai e volta. Também consigo simular evoluções de interface através do Smart Animate. Eu tenho aqui esse exemplo e a hora que eu clico, ele vai animar para a interface final, de como ela ficou, a versão final dessa interface, tá vendo? Ó. Tem outra evolução aqui também, ó. Os elementos, eles se animam automaticamente, tem coisa que aparece, tem coisa que desaparece, tá vendo? Ó. Outro exemplo de evolução é o do nosso chat, que eu já mostrei no vídeo anterior. Esse aqui é um pouco do passo a passo que eu fiz para chegar naquele resultado. Então tem aqui a evolução do menu lateral, depois a evolução aqui do chat e a evolução final com as cores, tá vendo? E também a gente tem alguns exemplos que não são tão focados em interface em si, mas por exemplo tem esse aqui e quebrou. Eu já mostro para vocês aqui em detalhes. Eu tenho esse aqui do gatinho, ó, ele mudando. Como eu fiz isso, né? Tem aqui o making off, tenho as bochechinhas aqui, tem as orelhinhas, tá vendo? A linguinha, e eu tenho essas formas que vão subir e descer, esses círculos que vão subir em cima do olhinho e dar essa sensação de que ele tá mexendo o rostinho, tá vendo? Ó? E aí a hora que a animação funciona, ó, eu tenho essa transição também do T-Rex para galinha, também tá funcionando dessa maneira, tá vendo? Ó? Repare que são simplesmente retângulos arredondados que diminuem e mudam de forma e de cor, tá vendo? Não tem nada demais, ó. Olha a perninha do T-Rex. Olha a asinha.
a asa ela já estava aqui no meio do bracinho, eu simplesmente diminuí e a hora da transição ele foi aumentando, tá vendo? Ó? É assim que a gente faz essa transição. Vamos ver o que eu tenho aqui. Esse a gente já mostrou. Esse aqui, por exemplo, ó, um elemento aparecendo e surgindo. E aí, né, a gente consegue fazer essas animações usando o Auto Layout. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui no Auto Layout e pegar um componente. Eu vou pegar você aqui, ó. Vamos aqui para o nosso Smart Animate. Vou duplicar vocês aqui. Eu tenho aqui, né, esse componente. Ele está no Auto Layout. Deixa eu reduzir ele aqui. Você. Vou ficar com o Fill Container. Fill Container em vocês também. Boa. Eu consigo, através do Auto Layout, simular essas animações, né? É assim que eu faço essas evoluções de interface, na verdade. Que, por exemplo, eu tenho essas duas variações aqui, ó. Eu tenho a primeira e eu tenho a segunda. Só alterei algumas configurações de borda e tudo mais. Vou adicionar a transição, deixar como Smart Animate, deixar aqui como 2 segundos para a gente ver com mais calma o que aconteceu. Vou dar play. E ó, ele fez a transição automática, né? Vou até aumentar um pouco o contraste aqui para você ver com mais clareza o que aconteceu, ó. A única quebra que ele fez foi na fonte, que ele aumentou a borda e a fonte deu uma quebrada. Mas, por exemplo, se estivesse assim, ó. Então, o Smart Animate é essa ferramenta que a gente usa para criar essas animações um pouco mais complexas dentro do Figma. Eu vou mostrar agora alguns exemplos, né? Finalmente eu vou mostrar um pouco do passo a passo. O do jacaré que eu não tinha mostrado antes é esse aqui, a animação jacaré. O que tem no gatilho aqui? É que eu deixei por 10 segundos, é por isso que não estava indo. Vou deixar com 1 segundo para você ver o que acontece, ó. Tá vendo? São formas mudando de cor e posição, no nosso querido vacinado. Então, como a gente consegue fazer isso, né? Esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, primeiro nessa imagem aqui da navegação do site. O nosso frame, se eu tirar o clip content dele aqui para ver o que tem dentro dele, repare que o Homem-Aranha já está aqui, né? Eu simplesmente, o que eu fiz nessa animação, peguei esses carinhas aqui, empurrei todo mundo para cá, né? Fora do nosso frame, deixei ele para cá, e o nosso Homem-Aranha veio aqui. E o fundo, né? A nossa caixinha mudou de cor, ficou vermelha. Foi basicamente isso que eu fiz, né? Então, a hora que a gente vê aqui, por exemplo, ó, tá vendo? O fundo muda de cor. Ó. O fundo muda de cor e a imagem entra. Se isso é aplicável ou não no mundo real, é papo para outro vídeo, para outra conversa. Aqui a gente está simulando transições e aprendendo a mexer com esse Smart Animate do Figma, né? Então, esses exemplos aqui nem sempre são aplicados no mundo real, né? Então, isso vale a pena deixar claro desde já. Como eu sempre falo nos meus vídeos, quando eu falo de Auto Layout, aqui é mais uma exploração do Figma para a gente aprender a desenhar e a simular e tudo mais, do que necessariamente tentar fazer essas animações no mundo real, onde tem outros cenários de performance ou de como isso vai se comportar em diferentes dispositivos e tudo mais. Aí já é um papo para um outro vídeo. O exemplo da galinha, no T-Rex virando galinha, né? Então eu tenho ele aqui. Se eu pegar esse T-Rex, arrastar ele aqui para fora para te mostrar, aqui eu tenho a asa, tá vendo? Se eu tirar aqui, ó, eu tenho a asa já separada, pronta para virar pena. O nosso rabo também, se eu tirar ele aqui, ai filho, aqui eu tenho o nosso rabo aqui também, as peninhas do rabo, só rotacionei eles aqui para formar o rabinho da nossa galinha.
E aí quando a gente transforma ele aqui, ó, tá vendo que ele só mudou de posição, tá vendo? Dessa maneira que a gente faz. E a gente pode até agora fazer um aqui ao vivo. Vou tentar fazer uma transição dessa ao vivo. Vou duplicar esses carinhas aqui de novo. Como a gente faz, né, essas transições? Precisa ter tudo com o mesmo nome, né? Então, vamos supor que eu queira transformar, não sei, um dia vira noite, né? Então tem aqui um sol. E aqui vai ser a lua. E eu quero que a lua, ela vai ficar cortada, né? Então, eu quero que o sol vire uma lua. Vai ficar assim, mais ou menos assim, ó. Certo? Temos aqui a nossa base. Se eu adicionar a nossa transição aqui do clique, né, Smart Animate, um clique para ir e um clique para voltar, e der um play, repare que vai surgir essa... Tem algo estranho aqui, tá vendo que essa bola branca tá aparecendo do nada? Por quê? Porque ela não está no primeiro frame. Ó, dupliquei ela para o primeiro frame e vou simplesmente arrastar um pouquinho para cá. Vamos ver como fica agora. Ó, nossa animação já está funcionandinho. Quero que aqui embaixo, no nosso segundo frame, vamos mudar aqui para talvez um roxinho assim. Vamos ver como fica. E aqui vai ser um azulzinho. Vou mudar a cor desse fundo. Vamos ver como fica. Ó, já tá dando uma carinha na nossa arte, tá vendo? Agora vamos adicionar nuvens. Tem um jeito muito fácil de fazer nuvens no Figma. Nuvens de ilustração, no caso, né? Você pode simplesmente duplicar várias formas aqui, assim, ó. Seleciona todas elas e transforma elas aqui numa união. E aí você entorta aqui, ó, aumenta a curvatura delas e deixa elas no branco, ó. É o que você vai fazendo? Você vai fazendo isso aqui, ó. Aí você duplica, vou diminuir ela um pouquinho aqui, assim, ó. Temos nuvens nascendo, ó. Não tá aquelas coisas assim, nossa, que nuvem bonitinha, mas tá uma nuvem aceitável, vai. Tá aceitável, ó. Deixar assim, ó, uma nuvenzinha aqui, outra aqui e outra aqui. Vou copiar as três aqui, colar as três para cá, e quando a nuvem descer, elas vão se movimentar um pouquinho para simular que o tempo passou. Vamos ver como fica? E ó, galera, já tá dando certo, tá vendo? Como eu gravo essas... Como eu exporto essas animações, né? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Primeiro, o Figma não é um software de animação, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas ele não é um software de animação. Então o que você tem que fazer? Você tem que levar em conta, né, que a animação que você vai fazer dentro dele são animações assim, simples, né? Essas animações, interações mais fáceis, mais rápidas. O que eu e outras pessoas fazem? A gente grava a nossa tela com a animação acontecendo, corta o pedaço que você vai usar e exporta ela como GIF, como vídeo. Aí você faz, você usa ela da maneira que você quiser. Mas o que eu recomendo para você é isso: grave sua tela com a animação rodando e aí você cropa o vídeo na hora que você quer. E aí você tem a sua animação na mão para exportar como GIF, como vídeo, da maneira que você achar necessário. E galera, o que a gente já viu nesse módulo? A gente já viu muita coisa, foi uma surra de material. A gente começou do básico do Figma, passamos pelos estilos, chegamos nos componentes, passamos pelo Auto Layout aqui e terminamos no Smart Animate, que é a animação do Figma em si. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido.
Minha dica para você é começar a sair fazendo, vai mexendo, cria suas animações, cria suas interfaces, se joga no Smart Animate, se joga no Auto Layout, cria componente. E qualquer dúvida, tem eu aqui para te ajudar, tem a comunidade do Figma para te ajudar. Chama a gente, posta sua dúvida, me marca, comenta aqui nos vídeos. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. A gente se vê na próxima. E é isso, galera. Muito obrigado e boa sorte aí pra você, hein?